Boa tarde. Meu nome é Soraya. Eu e o Milton vai apresentar aqui comigo também. Nós vamos falar um pouquinho aqui para você sobre testes para rastreadores veiculares. Nós queremos assim motivar a galera aí a gostar mais de testar sistemas embarcados, que é algo bem legal de testar. Então, o pessoal está aqui, isso aí. E é um mercado novo aí, assim, não é tão novo, mas eu falo assim, para nós testadores, eu acho que é um mercado um pouco desconhecido, não para todo mundo, não é conhecido para todo mundo, e é um mercado aí que está em expansão, e a tendência aí de ter muitos sistemas embarcados aí para a gente poder testar. Então, a intenção nossa também é motivar todo mundo a olhar para esse mercado aí. Vou passar para o... vou me apresentar primeiro, né? Explicar um pouquinho. Bom, eu sou mestre em Ciência da Computação pela UFMG. Eu tenho experiência acadêmica também dando aulas. Já dei aulas na PUC, na FUMEC, tem alguns alunos meus ali. Dei aula na pós-graduação de testes, né? Na FUMEC. Dei treinamentos também de Selenium. Aí, acho que foi, se não me engano, na PUC, o último que eu dei. E minha experiência profissional, aí, a maior parte da minha experiência foi em testes. Eu tenho 9 anos, já mais de 9 anos, né, de mercado atuando em testes, já fui analista de testes, automatizei, fiz tudo isso. Até o ano passado, até o iniciozinho desse ano, eu estava na Base 2, gerenciando projetos de teste. Nós estávamos lá na Maxtrack, né, a Base 2, ela é parceira da Maxtrack, e ela está fazendo um projeto bacana lá, de melhoria de processo, de qualidade, de testes, e aí eu estava participando desse projeto, e a Maxtrack me convidou para fazer parte do time Maxtrack. E aí, a partir desse ano, eu fui para lá, e hoje eu sou gerente de projetos dos rastreadores veiculares lá. Então, a gente está construindo alguns modelos aí de rastreadores. Incrível. Eu sou o Milton, sou graduado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Unatec, pós-graduando em qualidade de testes de software aí pela FUMEC, minha professora. Fiz já alguns treinamentos com ela também. Minha gerente por 3 anos, que eu estou dentro da Base 2 lá, atuando nos projetos. E há quase 2 anos aí atuando nos projetos da Maxtrack lá, testando sistemas embarcados. Primeiro de tudo, alguém já trabalhou com sistemas embarcados? Tirando o pessoal da Base 2? Tirando o pessoal da Maxtrack, ninguém pode levantar a mão. Então, primeiro, para saber o que é um sistema embarcado. É basicamente um sistema microcontrolado, microprocessado, que vai ser executado dentro de um hardware, uma plataforma, vai ser criada com um objetivo específico. A diferença, basicamente, aí, do sistema embarcado para um computador pessoal é que o propósito do computador ele é mais geral. Então, você pode jogar, você pode processar texto, cálculo, você pode ver um vídeo, você tem N funcionalidades ali, e fora isso, ele consegue interagir com outros periféricos. Então, por exemplo, você pode conectar o computador numa impressora, que é um sistema embarcado. Por quê? Porque o objetivo específico dela ali. Ela é construída, o hardware dela é feito para impressão, e ela tem um sistema todo trabalhado em cima desse hardware para poder cumprir o objetivo dela da melhor maneira. Dentro dos sistemas embarcados, a gente tem basicamente 3 grandes grupos que a gente pode citar. A gente tem os sistemas standalone, que eles vão trabalhar basicamente sem nenhuma interação com o ambiente externo. A gente tem, por exemplo, um ar-condicionado, é um sistema embarcado standalone. A gente tem um retroprojetor, que é um sistema standalone, entre outros. A gente tem os sistemas de tempo real, que eles vão interagir muito mais com o ambiente externo e as influências que ele tem sobre ele. A gente tem, por exemplo, um controlador de voo. Ele basicamente vai ficar analisando ali, em tempo real, as informações que ele está recebendo de cada avião e vai dar um output ali de informações baseado nas análises que ele faz. Os dispositivos móveis, eles são um pouco... existe uma polêmica aí para a classificação deles, porque hoje em dia um celular ele é muito mais complexo do que era há 10 anos atrás, por exemplo. Hoje um smartphone ele tem um OS instalado nele e se comporta muitas vezes muito próximo de um computador.
A gente não vai entrar nessa polêmica aí, eu não vou dizer se é ou não um sistema embarcado, mas há sim quem diga que é um dispositivo, é um sistema embarcado. Então a gente tem aí desde os falidos PDAs, Palm Tops, até os tablets e smartphones de hoje. Um pouco dos desafios de se testar um sistema embarcado, primeiro, a complexidade dele. A complexidade ela tem diversos fatores ali que vão tornar o teste um pouco complicado ali. Por exemplo, ele tem que ser confiável por longos períodos de tempo. Alguém já utilizou um Windows ligado direto por uns 10 dias? Horrível. Não dá. Por quê? Porque com o tempo, ele não foi feito para trabalhar por tanto tempo. Então a memória começa a ser gerenciada mal, isso causa um engasgamento e tal, e ele vai perdendo a capacidade de processamento dele, vai ficando mais lento, etc. Por exemplo, a gente tem o segundo agora, que eles são utilizados muitas vezes, isso depende bastante do tipo de sistema embarcado, eles são usados em aplicações onde a vida humana está em risco. Por exemplo, tem esse caso aqui de um garoto de 14 anos que conseguiu invadir o sistema de um carro nos Estados Unidos. Isso é muito ruim. O garoto ele conseguiu aqui, está destacado, ele conseguiu manipular a partida do veículo, ele conseguiu dar partida no veículo, ele conseguiu ativar o limpador de para-brisa, reproduzir músicas de um smartphone e ainda piscar os faróis no ritmo da música. Agora, você imagina se ele consegue fazer isso e ainda ativar, por exemplo, o freio do carro. Isso pode causar um acidente e, enfim, você pode estar levando ali várias vítimas por um erro que passou por um teste. O nosso terceiro aí é que eles são muitas vezes tão sensíveis ao custo que não há margens para ineficiências. Aqui tem um caso do Cricket EZ, ele é um celular e ele sofreu uma falha que quando você fazia uma ligação para o 911, o número de emergência, ou o operador não conseguia te escutar, ou você não escutava ele. Isso acabou gerando um recall que teve ali 285 mil aparelhos tendo que ser corrigidos para poder voltar aos clientes e não acontecer esse tipo de falha. Então, isso aí acarreta um grande prejuízo para a empresa. Você pode pensar, por exemplo, que para você fazer uma atualização de um sistema web, você basta esperar um momento em que ninguém vai estar utilizando o sistema com muita... não vai estar exigindo muito sistema, você faz uma atualização ali no servidor, muda o ambiente, beleza, está feita a atualização. Agora, nesse caso aí, que o celular ele não era tão moderno a ponto de se conectar na internet e atualizar o firmware dele, você teve que fazer um recall de 285 mil aparelhos e fazer essa troca manualmente. Isso gera um custo muito grande para a empresa e um transtorno muito grande para quem comprou. O nosso quarto desafio aqui é que eles devem, com frequência, compensar falhas no hardware. Imagina, nesse caso anterior, se a falha dele não fosse no software embarcado, fosse no hardware. Por um estouro de memória, ele não conseguia fazer ali naquele determinado momento e passar aquele áudio ali na ligação. Isso gera um problema ainda maior para a empresa, porque aqueles 285 mil aparelhos que retornaram, você vai fazer a troca do componente dele, vai aumentar a memória dos 285 mil, vai mudar as linhas de produção e colocar os novos para sair com essa memória extra? Não dá. É um prejuízo enorme para a empresa, pior ainda do que foi no exemplo anterior. Então, você tem que trabalhar com o sistema embarcado uma forma de gerenciar melhor essa memória e fazer com que esse estouro não aconteça. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui do potencial do mercado para nós, analistas de teste. Primeiro, os padrões de qualidade de normas são emergentes. Isso é uma coisa que é um pouco até complicada de se falar, porque hoje, quando você vai procurar um profissional para trabalhar com testes de sistema embarcado, você não acha os dois perfis desejados, o perfil desejado. Você acha ou um profissional formado em sistemas embarcados, que sabe lidar com firmware e etc., ou você encontra um profissional formado em testes. Os dois é um perfil extremamente difícil de se encontrar. Isso é uma coisa que a gente notou durante o tempo do nosso projeto. Uma notícia boa é que, se você for ver ali, um testador, para um sistema web, geralmente você tem um testador para cada 5 a 10 desenvolvedores. Claro que isso depende da empresa, depende da complexidade do negócio. Na Microsoft, eles utilizam um testador para cada desenvolvedor.
Agora, em sistemas críticos, que é onde se classifica um sistema embarcado, você tem até de 4 a 5 testadores para um desenvolvedor. Então, você tem aí muito emprego para a galera. E nós, aí, com esse advento da internet das coisas, cada vez mais os sistemas embarcados eles vão se tornar complexos. Então, você vai ter que ter um trabalho muito maior para testar e validar esses produtos. A preocupação com a qualidade ela tem que ser muito maior do que antigamente, quando você só fazia a lavadora lá e ela tinha que cumprir a função dela. Agora que a sua lavadora vai se conectar à internet, mandar um relatório de como está a lavagem de roupa para o seu celular ou para o seu smartwatch, né? Você vai ter que ter um teste muito melhor ali e isso, de novo, gera mais emprego para a gente. Então, testar firmwares é basicamente o que a Soraya vai explicar agora. E é muito mais legal e vocês vão ver por quê. Aqui passa, aqui eu não sei. Bom, então vou explicar um pouquinho o que é a Maxtrack. Tá? A Maxtrack é líder de mercado em rastreamento veicular do Brasil. É a maior empresa de rastreamento do Brasil. Ela tem aí tecnologia de ponta para rastreamento veicular. É muito legal trabalhar na Maxtrack, porque a tecnologia praticamente assim, coisas que não saíram no mercado ainda, você está trabalhando e aí você está vendo coisas assim adiantado do mercado. Assim. Então, é muito legal você trabalhando com tecnologia aí de ponta e nova a todo momento. E, assim, a todo momento, a Maxtrack está buscando inovação. E ela tem que buscar inovação. Então, é um ambiente muito legal também de se trabalhar por conta disso. Então, a gente tem rastreadores lá automotivos, né, para rastreamento de automóveis mesmo, para carga, né, para rastreamento por exemplo, correios, essas coisas, poderiam colocar rastreadores nas cargas para poder verificar e rastrear, dependendo do valor, né, que essas cargas têm. Né? Pode ser de pessoas, podem ser portáteis, pode ser para pessoal mesmo, a pessoa pode querer um rastreamento pessoal. Ativos fixos, móveis, entre outras possibilidades. Tá? Isso aqui é a carinha dos produtos da Maxtrack. A gente também tem acessórios, né, que são esses aqui, que são algumas formas também de você atuar junto com o rastreador. Né? A gente tem teclados, né, para algumas operações específicas dos nossos clientes. Tablet, a Maxtrack foi a primeira empresa no Brasil a desenvolver um tablet. Então, foi esse tablet aqui. E a gente tem também o iButton, que também é uma interface que a gente tem com os nossos rastreadores. Tá? Mas o que é basicamente um rastreamento, para vocês entenderem aqui? O que os rastreadores fazem? Né? Normalmente, a gente tem um rastreador ligado aqui a um carro, né, instalado num veículo, e esse rastreador está recebendo informações, aí, às vezes, por exemplo, de localização, posicionamento, de onde que ele está, né, posição GPS desse carro, e o nosso equipamento ele transmite esses dados, né, para uma central, né, para um servidor da empresa, que vai coletar essas informações e vão gerenciar elas da maneira como eles desejarem. Né? Os nossos rastreadores eles têm uma complexidade que eles têm milhares de combinações que o cliente pode utilizar para diferentes tipos de operações. Né? E aí, os nossos clientes podem criar uma interface, né, um gerenciamento da forma como eles desejarem. Né? Vou mostrar para vocês mais ou menos as aplicações que a gente tem. Né? Mas o que esses rastreadores fazem? Né? Vou falar para vocês algumas informações que a gente pode gerar. Basicamente, né, um rastreamento, no mínimo, ele tem que ter localização, latitude e longitude. Senão, não é rastreador. Então, esse é o mínimo que a gente tem que ter. E ele tem interfaces de comunicação. Né? Você pode comunicar via GPRS, SMS, DTMF e Wi-Fi, em alguns casos. E você tem telemetria, que, para muitos dos clientes, essas informações são as mais interessantes, que é onde você consegue mais trabalhar. Né? Que é o quê? É saber a velocidade do veículo, RPM, se a ignição está ligada ou desligada, aceleração, entre outras
informações. Para vocês entenderem um pouquinho, telemetria, né, em geral, qualquer informação que você queira obter do carro. Então, por exemplo, para abrir como é que fala? O limpador de para-brisa está ligado, né? O limpador está ligado, sei lá, o farol está ligado, enfim, algumas informações. Nível de combustível é uma informação. Então, assim, algumas informações que você quer obter da situação do carro. Então, está ligado aqui a telemetria, né? E você também tem, né, nesses rastreadores, inteligência embarcada, que é o quê? Como esses equipamentos eles estão monitorando um ambiente, né? Eles são equipamentos de tempo real, eles estão ali monitorando o que está acontecendo, eles têm entradas e saídas, que é o quê? Que significa o quê? Esses equipamentos estão ligados a algumas... Por exemplo, pode estar ligado à porta do carro, e aí, tipo assim, em determinada situação, se a porta abrir, você pode mandar acionar uma sirene, acionar a central. Então, tem algumas configurações que a gente chama de inteligência embarcada, que são, em determinadas condições, acionar e realizar algum comando, né? E qual que é a aplicabilidade aí dos rastreadores, né? Primeiro, uma delas é a segurança mesmo do motorista. Então, imagina uma situação que a gente tem que a gente tem um rastreador no carro e aí a pessoa sofre aí um sequestro relâmpago, né? Ela poderia estar com um rastreador, um iButton, e ela poderia acionar esse iButton sem a pessoa perceber. Ela aciona uma central que poderia localizar o carro, identificar e encontrar a pessoa rapidamente, né? Então, se ele estiver ligado a uma central. Antirroubo, a gente tem muito roubo de carga no Brasil, assim, impressionante. E muitos dos caminhões possuem aí rastreamento. E aí, esses caminhões, assim, impressionante o tanto de funcionalidade que está num caminhão desse. Tem caminhão que, assim, você sabe se a porta está aberta, quanto tempo ela ficou aberta, você consegue travar a porta do caminhão em determinadas condições. Você pode, por exemplo, cortar o combustível para poder fazer parar o caminhão em uma situação de emergência. Então, você tem N funções aí que você pode fazer para poder ajudar, né, no roubo de carga, aí, né, evitar o roubo de carga. E, assim, não sei se o pessoal já ouviu falar, existe o Jammer, que é um aparelhinho, ele é até proibido no Brasil, proibido de ser vendido no Brasil, mas os ladrões têm. Jammer é um bloqueador de sinais, você tem ele de vários tamanhos. E aí os ladrões, hoje em dia, eles ficam na beirada da estrada com um jammer ligado, só aguardando um caminhão passar para bloquear o sinal. Aí você bloqueia GPS, GPRS, todas as comunicações para o rastreador parar. E aí eles bloqueiam, por exemplo, o rastreador, fazem o roubo da carga para poder ter um tempinho ali. Então, assim, os ladrões estão com todas as armas possíveis aí para poder tentar burlar os rastreadores. E a gente tem que ter essa preocupação. Então, a gente faz esse tipo de teste lá, que é tentar bloquear alguns sinais para poder verificar como é que o nosso equipamento vai funcionar, como é que ele vai voltar a recuperar, né, depois de uma situação de bloqueio, etc. Então, a gente se preocupa com tudo isso. Um rastreador pode ser para gestão de monitoramento de frotas. Por exemplo, qual motorista está dirigindo cada veículo? Tem empresas que precisam saber, né, quais são os motoristas que dirigiram naquele determinado dia e horário. Onde que o veículo está no momento, você consegue ter visualizações no mapa, né, de onde que ele está. Os nossos rastreadores também permitem as pessoas inserirem a rota específica para o motorista seguir. Se o motorista desviar da rota, aí automaticamente já aciona a central. Isso aí é uma forma de proteção também da carga, por exemplo, né? Se o motorista sair da rota, pode ser que a carga foi roubada, né, o caminhão foi roubado. E também avaliar comportamento de motorista. Existem clientes nossos que estão preocupados com a alta velocidade, se os motoristas estão dirigindo na velocidade adequada nas vias que eles estão transitando. E a gente também tem integrações com câmeras, por exemplo, que em tempo real você poderia estar visualizando dentro do veículo para poder monitorar esse motorista. Bom, vou falar da parceria da Base 2 e Maxtrack.
Há 2 anos, a Buzz 2 está internamente lá na Maxtrack apoiando o processo de testes e apoiando processos, técnicas e ajudando a gente a aumentar a cobertura de testes. Como eu disse, eu fiz parte desse início desse projeto, né? Eu estava lá desde o início, ajudei o pessoal com processo, com técnicas, e é a partir desse ano que eu estou lá como Maxtrack. E, bom, basicamente, quais são os problemas de testes na Maxtrack, né? Assim, para rastreadores, quais são os problemas que a gente mais enfrenta aí? A alta complexidade de requisitos e regras de negócio, são requisitos bem complexos mesmo. É um exponencial o número de combinações de configurações. Então, imagina todas aquelas aplicabilidades que eu falei para vocês, né? Você tem pessoas que estão preocupadas com gerenciamento só de frota, pessoas que estão preocupadas com o antifurto. Então, cada um desses clientes tem uma configuração específica desses equipamentos. Então, são várias as formas de você configurá-lo. Eles são muito configuráveis. Então, o número de combinações de testes é muito grande. Para vocês terem ideia, o top de linha, o rastreador nosso de top de linha está em cerca de 1.200 testes. São 1.200 testes, mais ou menos, que a gente faz. Uma homologação de um firmware lá na Maxtrack dura em torno de um mês e meio. Então, assim, e a gente é muito criterioso, porque se ao longo desse processo a gente encontra uma falha, a gente não simplesmente corrige o bug e prossegue. Não, a gente volta lá no início e retesta tudo novamente. Porque a gente tem que garantir, é um sistema de tempo real, crítico, que a gente tem que garantir que está tudo realmente funcionando. Eles devem manter o mesmo comportamento por um longo período de tempo, né, que nem o Milren falou lá. O nosso rastreador não pode desligar a momento algum. Então, imagine se ele desliga, reinicia, no meio do cara roubando a carga, né, um caminhão desse. Então, tipo assim, um cliente, assim, é um estrago. Então, os nossos equipamentos têm que funcionar sempre, né, 24/7 e da mesma forma. Né? Então, tem gerenciamento de memória para poder mantê-los, né, funcionando sem nenhum dano, sem nenhum problema. E o ambiente de desenvolvimento é muito diferente do real. Né? Então, assim, é muito diferente eu testar em bancada um rastreador. Um rastreador, eu preciso ir para campo, eu preciso colocar esse equipamento rodando. Por quê? Porque cada dia, por exemplo, assim, você vai para o Mineirão, em dia de jogo, o sinal lá é péssimo. Então, assim, dependendo do fluxo de pessoas em determinados locais, o sinal para comunicação pode piorar. E isso pode afetar a comunicação do rastreador. Então, a gente precisa testar isso em campo, em passar em diferentes locais, para poder ver se está com problema de sinal e etc. Vou avançar rapidinho aqui, que eu só tenho 2 minutos. Vamos lá. Como é que a gente aborda isso hoje? Tá? Então, isso aqui é mais ou menos uma bancada de um testador. Tá? Equipamento para tudo quanto é lado, fio. Testador bota a mão na massa mesmo, monta fio lá para poder testar. E a gente tem aqui é um rastreador, né? Aqui são caixas de teste. Lembrando que um rastreador, gente, quando ele vai para o carro, ele tem que ficar escondido. Né? Nada adianta ele ficar à vista e o ladrão falar, esse é um rastreador, joga pela janela e vai embora com o carro. Então, o nosso rastreador está escondido e ele não tem interface. Né? As interfaces dele normalmente estão ligadas em portas, em sirenes, em câmeras, em várias outras coisas. Né? E aí, como é que a gente testa essas situações aí? A gente tem caixas de teste que a gente aciona, por exemplo, entradas e saídas. Aqui tem LEDzinhos que vão falando se foi acionado ou não. Né? Então, a gente simula travamento de porta, essas coisas, tudo verificando visualmente por esses LEDzinhos aqui. Isso aqui é um outro tipo de teste, por exemplo, isso aqui é para testar vibração. Lembrando que um rastreador vai no carro e tem vibração o tempo inteiro, então a gente tem que garantir que também o funcionamento do firmware não é afetado pelas condições do ambiente. Né? A gente não testa só isso, testa temperatura, entre outras coisas. Isso aqui é uma câmara anecoica. Isso aqui é uma forma que a gente tem lá para poder simular uma rota. Né? Então, por exemplo, o nosso motorista sai, grava uma rota, ele vai lá sei lá, ele faz várias viagens para São João del Rei e volta. Né? Aí ele grava uma rota, vai em São João del Rei e volta. No dia seguinte, com esse aparelhinho aqui,
a gente reproduz, coloca o aparelho aqui dentro dessa câmara, ele reproduz os sinais de GPS e reproduz a rota que ele rodou para a gente poder simular novamente a rota e testar, né? E quem disse que testar não poderia ser divertido, né? Isso daqui também é um dos testes que a gente pode fazer lá. Nós colocamos um rastreador em cima de um carrinho. Esse carrinho aqui, ele chega até 80 km por hora. Bom, vou passar rapidão. A gente faz, rapidinho, um minutinho, tá? Teste de estabilidade. Tá? Então, olha só, não só teste de bancada, né, pessoal? A gente tem que saber se eles são estáveis. Então, gerou um novo firma, a gente bota em bancada vários equipamentos para poder ficar transmitindo o tempo inteiro em configurações diferentes. A gente tem um sistema que vai capturando as informações e vai verificando, por exemplo, teve repetição de posição, teve algum problema de sinal, enfim, a gente tem um softwarezinho que faz análise, porque imaginem, um rastreador desse pode transmitir, dependendo da configuração, de 5 em 5 segundos. Então, você pode pedir para ele transmitir posicionamento de 5 em 5 segundos. Imagina o volume de dados que isso está chegando no servidor. Então, para você analisar, um testador analisar isso aqui manualmente é muito difícil. Então, a gente tem softwares para poder fazer esse tipo de análise. Testes em campo, que é o nosso motorista. Aí a gente faz mais ou menos aí uns 500 quilômetros por dia. Por aí. O nosso motorista, a gente tem rotas diárias, cada dia ele vai para um lugar, e é mais ou menos 500 quilômetros que ele roda por dia, e a gente, assim como os nossos clientes, a gente tem um sisteminha que a gente consegue monitorar ele. Então, a gente fica vendo ele dirigindo, sabendo onde que ele está, né? E a gente consegue monitorar aí o teste. E os desafios de automatizar são esses aí, ó. É assincronismo, não determinismo, sensores, né, atuadores. Então, é muito difícil você simular algumas situações, né, que são normalmente em campo, simular isso tudo em bancada e fazer testes e as diferentes configurações dos nossos clientes. Tá, quase o último, então. E qual que é o perfil aí para trabalhar, né, com sistemas embarcados, né? A gente tem uma dificuldade enorme, que nem o Milren falou, uma dificuldade enorme para poder achar pessoas no perfil para testar, porque é uma mistura um pouco de eletrônica com software, né? Que é a questão de entender testes de software. Então, é muito difícil encontrar esse perfil no mercado. Muitas vezes a pessoa sabe muito de testes, outras vezes ela sabe muito de sistemas embarcados, de eletrônica, e aí a gente precisa de um perfil misto. E aí, para vocês terem uma ideia, a gente está com vaga aberta, deve ter uns 3 meses, e a gente não encontrou ainda uma pessoa para a vaga. Então, quem tiver interesse, procurem a Base 2, a gente tem uma vaga em aberto com a Base 2 também, e a gente está recrutando. Competências técnicas, né? Manipulação de instrumentos de aferição e medição é uma competência técnica importante. Interpretação e análise de circuitos eletrônicos, lógica de programação e metodologias e técnicas de testes. É isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Eu também trabalho com software embarcado, e lá o grande desafio que nós temos é a respeito de regressão. Porque software comum você consegue automatizar e você roda os testes automatizados para fazer regressão. E trabalhando com hardware, com software embarcado, como vocês lidam com isso ou vocês não têm esse problema? Bom, hoje a gente faz, sim, a regressão sempre manual. Isso é um dos motivos pelo qual nossa homologação demora praticamente 1 mês e meio, com umas 4 pessoas na equipe. A gente tem estudado formas de automação de teste. A gente já fez, inclusive, um piloto utilizando Java. Deu certo, mas ainda não é o modelo ideal que a gente está buscando. Mas, sim, o nosso problema é o mesmo. Nós testamos sempre tudo. Obrigada. E para automação é mais difícil ainda, porque dependendo do que for, por exemplo, a gente tem lá situações que a gente precisa virar o módulo de lado, assim, para testar. Então,
testar ele virando. Como é que eu testo virar o módulo automaticamente, se eu não tiver um robô, né? Então, tem algumas situações que a gente tem que procurar, por exemplo, que nem o teste do carrinho ali. O carrinho é uma forma que a gente tem para fazer alguns tipos de teste que a gente não consegue só simulando a entrada de dados. A gente precisa fazer alguma coisa assim. Então, é muito difícil automatizar. E é um desafio que a gente está encontrando agora. E aí, agora a gente está estudando pesado para poder descobrir formas de automatizar. Eu tenho estudado bastante sobre a internet das coisas e se assemelha muito a software embarcado. Eu tenho uma dúvida de que, se vocês estudam bastante sobre física e interação com o corpo humano, esse tipo de estudo vocês fazem para fazer os testes lá. Bom, a gente tem muitas necessidades, assim, como é que eu vou dizer? A gente tem que descobrir aí alguns componentes diferentes e como é que eu vou falar? A gente tem estudado hardware, essas coisas, para poder conseguir comunicar e fazer interação humano com os rastreadores, por exemplo. Mas é uma coisa em evolução ainda que a gente está pesquisando. Tem algumas tecnologias, né, novas. Com Wi-Fi, a gente pode conseguir fazer esse tipo de coisa, né, de interagir mais, porque as pessoas carregam celulares, estão conectadas, né, é o meio que a gente tem. E, sim, os nossos engenheiros lá, eles têm estudado bastante para poder entrar nessa área. Tem muita necessidade, assim, tem muitas necessidades para interação com outros equipamentos, né? Até para rastreamento mesmo, por exemplo. Vou dar um exemplo mesmo do jammer, que é uma forma que os ladrões fazem para poder interromper a comunicação do módulo. Se a gente tiver outros tipos de transmissão nesse rastreamento que comunique com uma pessoa que está passando do lado, com outro tipo de meio de comunicação, é uma forma de você falar com o cara e falar o seguinte: o meu rastreador está sob jammer. E aí essa pessoa poder ser o meio de, tipo assim, ela está fora do jammer e aí ela transmite para uma outra central. E aí ela comunica: olha, tal rastreador está sob jammer, por isso que ele não está conseguindo comunicar com a central. Então, assim, sim, nós estamos pesquisando o tempo inteiro tecnologias e coisas novas aí para poder fazer esse tipo trabalhar com esse tipo de coisa. Boa tarde. Assim como a Natália, também trabalho com firmware, com testes em firmware. E a minha pergunta é em relação muito ao negócio da MaxTrack. Existe um estudo, ou já existe um produto que faça a biometria facial, algum tipo de validação biometria, que consiga, por exemplo, mapear quem está utilizando o veículo naquele momento e, pegando esse exemplo seu, transmitir para alguma rede social vinculada ao motorista daquele veículo? Você consegue, essa é a questão de facial, você consegue até via software, dependendo, você consegue trabalhar via software, né? Então, por exemplo, a gente não tem isso no nosso rastreador, né? Mas, por exemplo, uma forma de você fazer isso é você ter um rastreador com uma câmera e aí você capturar a imagem, por exemplo, e via software você conseguir mesmo resolver aquilo dali. O próprio Facebook já tem um algoritmo que já consegue fazer matching facial, né? Então, acho que, basicamente, via software você consegue resolver, né? Então, nos nossos rastreadores, hoje não, a gente não faz esse tipo de tratamento, né? Validação facial. Normalmente, nossos clientes usam só RFID mesmo, né? Passa um cartão RFID para o motorista, por exemplo, logar e poder estar habilitado, verificar se ele está habilitado ou não para poder dirigir o veículo. O que originou a pergunta foi a foto do motorista no veículo, que originou a pergunta. Hoje o nosso rastreador ele tem o MTC 700, até paralelozinho aí. Fred gostou de trabalhar lá. Ele tem hoje um sistema que você pode embarcar scripts em Lua. Então você tem uma linguagem de programação completa que você pode estar escrevendo um script na forma como o nosso rastreador entende e, através disso, você pode estar integrando com outros equipamentos. Então, por exemplo, se você tem um periférico que faz esse tratamento
visual, etc., você pode estar comunicando com o rastreador através de uma porta RS-232, por exemplo, transmitindo um protocolo que o seu script Lua vai fazer a interpretação disso e validar se o que está chegando do periférico é ou não válido para o seu rastreador. Então você tem toda essa liberdade na inteligência embarcada, que a gente chama, né, de trabalhar esse tipo de integração, não só com câmeras, mas com diversos periféricos. Então,